Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria indescritível para nós podermos estar aí onde você está. Não esqueça de nos escrever, hein? Bom, nós estamos estudando casamento e família aos olhos de Deus. Essas definições estão contidas na Bíblia e é realmente um prazer estudá-las. No programa anterior estávamos falando das características do amor verdadeiro. No final do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz que o amor é eterno. Antes de encerrarmos esse assunto, gostaria de lembrá-lo que é impossível atingir esse amor a não ser que seja espiritual. Eu não acho que você chegue a lugar nenhum com esse amor ágape se ficar só dividindo em pedaços, como temos feito nesse estudo, separando por partes. Como as cores que saem do prisma, é assim que se apresenta o amor quando quebrado em tantas partes. O teólogo Henry Drummond, em seu livro ainda não traduzido para o português, As Maiores Coisas do Mundo, faz uma exposição do capítulo 13 de 1 Coríntios e o divide nessas 15 virtudes. Quando li o livro pela primeira vez, fiz uma lista destas virtudes e colei no espelho do meu quarto. Toda vez que estava me trocando de manhã, olhava para aquela lista e dizia, é isso que eu vou fazer hoje. Quando voltava para casa à noite, queria ir logo para a cama e nem me lembrar da lista porque não tinha conseguido cumpri-la. Não adianta, você vai morrer tentando cumpri-la e não vai conseguir porque ela não descreve o que você sente, ela descreve Deus. O texto está descrevendo o Espírito Santo que está descrevendo Cristo. E é aí que você deve aplicar os 4 segredos espirituais sobre os quais já falamos. Eu não sou o amor ágape, mas ele é. E se eu estiver nele, e ele estiver em mim, então poderei amar desta maneira. Por isso mesmo, por mim, não consigo atingir este amor. Você já tentou e não conseguiu, não foi? Eu não precisei de muito tempo para ver que não conseguiria. Mas Deus consegue se eu estiver nele e ele em mim, então eu também conseguirei. Talvez você pense, eu nem quero tentar, mas Deus quer. É assim que Ele quer amar seu cônjuge e seus filhos. Vamos voltar a alguns pontos do início de tudo. Por várias razões estaremos relembrando que o que Deus uniu, ninguém separe. E isso se aplica a 2 cristãos que foram unidos por Deus. Essa união foi concebida para ser indissolúvel por causa do que há no casamento para Deus, por causa do que há no casamento para nós, e porque essa é a vontade orientadora de Deus. Há outras razões para o casamento entre 2 cristãos ser indissolúvel. Como já dissemos, nossa vida é dividida em 3 fases. O primeiro terço de nossa vida passamos sendo cuidados por nossos pais. O segundo terço passamos com nosso cônjuge, cuidando de nossos filhos, e o terceiro terço de nossas vidas passamos no ninho vazio com nosso cônjuge. Isso é um fato. Se o primeiro terço da sua vida for excelente, nota 10, você tem grande chance de ter um 10 no segundo terço de sua vida. É um ótimo começo e você está em vantagem. Se o segundo terço for bom, as suas chances do terceiro ser bom também são boas. E é claro que o inverso também é verdadeiro. Se essa primeira fase da sua vida foi ruim, você entra debilitado na segunda fase. E a terceira será um desastre. Mas o plano de Deus é que todos tenham uma primeira fase maravilhosa, ideal. Essa é sua vontade orientadora. Mas também existe a vontade permissiva de Deus, que é a mais comum. Um menino perguntou, o que é que Deus faz o dia inteiro, hein? Bom, Ele tenta consertar as situações desastrosas e a isso chamamos de vontade permissiva de Deus. Ele permite que certas coisas aconteçam, mesmo que essa não seja a sua vontade orientadora. Vamos manter em mente o ideal para o casamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, e novamente no capítulo 5, versículo 31 e 32, e em Marcos 10, versículos 11 e 12, Jesus faz sua declaração sobre o casamento, falando do caso em que o casamento pode ser dissolúvel.
Isso quer dizer que o casamento tem a necessidade de laços permanentes, não só para as crianças envolvidas, mas também para os adultos. Esse é o ideal de Deus. Eu gostaria de tratar desse assunto da seguinte maneira. A Bíblia foi dada ao povo de Deus. Se você encarar o que estou falando como um princípio, poderá fazer uma aplicação. Pense sob essa perspectiva. O apóstolo Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e boa para várias coisas, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente capacitado para toda boa obra que Deus quer que ele faça. Esse é o propósito das Escrituras. Ela é dirigida para o povo de Deus, para que ele seja tudo o que Deus quer que ele seja. Existe um conceito que pode parecer um pouco duro para você, que diz que a Bíblia não foi dirigida para os incrédulos, para aqueles que não são do povo de Deus. Tem um amigo que diz que a Bíblia possui apenas uma mensagem para os incrédulos, que é: arrependa-se e creia. A partir do momento em que eles se arrependem e creem, passam a ter à sua disposição 66 livros repletos de mensagens para eles. Mas antes disso, a Bíblia realmente não é dirigida a eles. Voltando ao divórcio, os problemas da área do divórcio acontecem também nos casamentos cristãos. O maior problema do divórcio, entretanto, não está primeiramente no casamento cristão, mas no casamento entre não convertidos. Pode ser que você tenha um casamento que não precise do chamado capítulo do casamento, o capítulo 7 de 1 Coríntios. Esse capítulo é um dos mais importantes capítulos da Bíblia na questão de casamento e divórcio. Quando as pessoas procuram a ajuda de um pastor para seus problemas no casamento, é esse o capítulo que o pastor lê. Eu dirigi um grupo de estudo bíblico nas casas. Um dos casais era bem mais velho, uns 80 anos. E um dia esse casal disse que queria conversar comigo depois que todos fossem embora. Eles eram muito discretos, mas me contaram a história deles. Antes de se converterem, ainda bem jovens, ele era um criminoso e ela era artista de circo. Eles tiveram uma vida cheia de loucuras. Ela já tinha se casado 4 vezes e ele 5. Em final de semana, eles ouviram a mensagem de um evangelista famoso e verdadeiramente se converteram. Eles queriam aconselhamento e buscaram um pastor que disse que cada um deles deveria voltar para o seu primeiro casamento e mais. Se a outra pessoa não estiver casada, você pode se casar com ela. Isso que vocês estão vivendo é adultério, é pecado e deve ser quebrado. Isso tinha acontecido há 7 anos. Eles se amavam e durante todo esse tempo eles acharam que estavam vivendo em adultério. Tenho certeza que Deus perdoou esse pastor pelo que ele falou e causou naquelas vidas. O que você teria dito a esse casal que estava participando dos seus estudos bíblicos há anos? Diante de Deus, qual era o estado civil deles, hein? Depois dessa introdução, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo do casamento e manual dos pastores. Neste capítulo encontraremos respostas para nossas perguntas, por isso é muito importante que você o entenda. Este capítulo foi escrito em resposta a uma carta que Paulo recebeu da igreja de Coríntios. No início do capítulo ele diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, viu? Ele estava respondendo às perguntas que lhe tinham sido feitas. Aparentemente, aquela igreja tinha muitas dúvidas com respeito ao casamento. Quero dar uma visão geral deste capítulo. O seu versículo-chave é o 26, sem o qual você não entende todo o resto. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Seus filhos devem se casar se forem virgens? Bem, de acordo com este versículo, podemos concluir que não, que seria melhor que não se casassem. Parece que Paulo diz que não. Ele afirma na introdução: é bom que o homem não toque em mulher. Paulo está respondendo uma pergunta. Que pergunta você acha que era, hein? É aqui que eu acho que entra o divórcio. Neste capítulo, se ele estiver tratando o assunto segundo os ensinamentos de Jesus, fará o seguinte comentário: não eu, mas o Senhor. Dou este conselho. Não eu, mas o Senhor. Este comentário faz muitas pessoas pensarem que outros trechos não são inspirados. Mas no final do capítulo, Paulo diz: penso que também tenha o Espírito de Deus. Em outras palavras, tudo o que ele disse é inspirado. Mas se Jesus ensinou sobre essa questão, o que Paulo está fazendo é simplesmente repetir o que Jesus disse.
Jesus ensinou sobre a indissolubilidade do casamento e Paulo diz nos versículos 10 e 11 do capítulo 7: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Nos primeiros 11 versículos deste capítulo, Paulo está se dirigindo ao casal cujos cônjuges são convertidos. Mas agora, dos versículos 12 a 16, ele começa a responder as perguntas que lhe fizeram. Aparentemente, Jesus nunca ensinou sobre esse assunto. Paulo diz: aos outros, eu mesmo digo isto, não, Senhor. Isso não quer dizer que esse trecho não seja inspirado. Quer dizer que Jesus não ensinou sobre isto. Eles tinham perguntado a ele sobre um casal que não era convertido antes de se casarem. Eu já conheci muita gente assim. Tem pessoas que casam pelas razões mais esquisitas. Conheço um casal que se casou porque os dois usavam drogas juntos. Eles não eram convertidos quando se casaram, mas depois um deles se converteu e o outro não. E agora, hein? O que esse crente deve fazer? Espiritualmente, a situação dele pode ser como a de uma pessoa acorrentada a um morto. O que uma pessoa deve fazer nessa situação? Paulo responde aqui. Nos textos de Mateus e Marcos, que citamos no início do estudo de hoje, Jesus dá a única base para o divórcio. A palavra que Jesus usou é traduzida por infidelidade conjugal. Por uns, ou então por outros, fornicação. Alguns estudiosos discordam nesse ponto. Se você não é um especialista em grego, terá que optar por uma tradução ou outra. Uns dizem que a palavra é fornicação, que quer dizer sexo antes do casamento. Será que dá para aplicar essa palavra para duas pessoas que já são casadas? Eles interpretam o texto sob o prisma da cultura judaica na época. Os judeus ficavam noivos por 1 ano e se na noite do casamento o homem descobrisse que a noiva não era virgem, ela seria culpada de fornicação. E ele poderia rejeitá-la. Ele poderia até cancelar o casamento. Um estudioso muito respeitado diz que a palavra significa prostituição, devassidão, como se fosse um vício em imoralidade. Não é apenas o caso de um dos cônjuges que comete um erro, que é seduzido ou passa uma crise de meia-idade e tem um caso. Não está se referindo a esse tipo de pessoa. Está falando da pessoa que não consegue dar exclusividade ao relacionamento conjugal. Jesus está dizendo que, neste caso, então, o cônjuge está livre. Desta maneira, entendemos que Jesus está dando a única base para o divórcio. Se existe esse problema da prostituição, devassidão, por parte de um cônjuge. Bom, vamos ficar por aqui hoje até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.